Eu tenho uma pergunta que, na real, tá é uma polêmica que estava rolando por aqui esses dias, que tem alguns serviços, alguns grandes redes de hospitais, assim, que estão criando como se fosse programas de residência, mas eles não chamam de programas de residência, eles chamam de fellows em algumas áreas, anestesia, obstetrícia, essas coisas. Em ortopedia eu não vi nenhum ainda do tipo, mas aí você paga, que é o fellow, aí você paga, você dá plantão nela, teoricamente, como sendo especialista, já começando a entrar ali no R1, R2, não que seja algo que não acontecesse, não deveria acontecer, mas não que seja algo que não acontecesse antes. E aí, no final de tudo, as pessoas acabam prestando prova para o título e aí consegue o registro de especialidade, que é uma, acho, eu não tenho esse conhecimento a fundo, mas acho que na ortopedia também pode isso, né? Uma pessoa que teoricamente tem a prática de ortopedia pode prestar a prova para SBOT. Eu sei que nessas outras especialidades pode, anestesia, ginecologia, obstetrícia, essas coisas. Aí essa Eu não sei os confusão entre critérios, fellow e residência. Entendeu? eu Não não sei entendeu, André? exatamente, entendi, não, eu não sei exatamente qual que é o critério, Matheus, mas tem um que é o não residente, que você fica fazendo por X anos, ou pelo menos existia, mas eu lembro de algo nesse tipo. Eu acho que talvez isso aí, Matheus, e aí é opinião pessoal total, né? Quando eu fiz a pergunta do Ivy League, se tem isso, talvez a gente tenha que passar por uma fase de educação do paciente. Assim, uh, a gente também sofre muito quando a gente vê muita más práticas por aí, tá? Eu vou usar exemplos aqui de fora da ortopedia, só para não aprofundar na área, mas assim, você vê, sei lá, médicos generalistas que fizeram um curso de ensino à distância, de endócrino, prescrevendo hormônios de maneira recreativa para os pacientes. Tá? Eu estou usando aqui um exemplo muito típico, mas que assim, se cada um aqui parar para pensar, cada um conhece pelo menos uns 10 casos disso, tá? Isso é muito diferente do que um endócrino realmente formado, que fez clínica médica, que fez endocrinologia. Eu acho que a residência é realmente o seu treinamento médico prático que funciona. Pode ser que esses fellows funcionem, mas talvez a gente tenha que educar o paciente para que ele mesmo possa separar o joio do trigo. Para que ele possa escolher, não, eu quero ir mesmo nesse cara que é anestesista e passa hormônio. Sabe? Será que se a pessoa falar isso em voz alta, ela vai mesmo nesse profissional? Eu acho que eu valorizaria um pouquinho mais esses selos, essa legitimidade, a residência formal. Assim, eu não me vejo sendo ortopedista de outra maneira que não a residência. Uma residência cirúrgica, uma residência com uma carga pesada, uma residência que tem uma prova no final que é super bem estruturada, difícil. Putz, eu realmente, assim, pode ser que eu esteja enganado e pode ser que os fellows sejam diferentes do que eu estou imaginando, mas nenhum deles chega nem perto do treinamento que você recebe numa residência. Eu concordo, sim, mas eu concordo, mas eu vou fazer um contraponto aqui, que, tipo, quando eu me formei, um cara da minha turma de faculdade que queria fazer dermato, resolveu que não ia fazer residência de dermatologia, e ele foi fazer estágio de dermato, que é uma coisa, acho que mais antiga, né, que já tem estágio de dermato em vez de residência. Cara, a gente, na época, achou, cara, que viagem, né, era um negócio muito inicial, isso. E sei lá, a gente já teve várias discussões aqui no podcast sobre o que que é sucesso, quais são as métricas de sucesso, mas se você usar como métrica de sucesso grana, esse cara tá muito bem. Ele realmente tem uma clínica bem movimentada aqui em São Paulo, trata um monte de pessoas famosas, tem uma conta de Instagram com milhões de seguidores e tal, e tá super bem, entendeu? Então, eu acho que vai variar muito do objetivo da pessoa, entendeu? Mas eu também acho, eu concordo com o André, que eu acho que a parte cirúrgica é um pouco diferente, entendeu? A parte cirúrgica é difícil, realmente, como a gente estava falando até, cirurgia você tem que ver muito, você tem que fazer muito. Eu também acho mais difícil num esquema que não seja um pouco mais tradicional, porque eu acho que isso vai mudar, entendeu? A gente teve até o episódio com a Johnson, falando muito sobre realidade virtual, então as coisas estão mudando, obviamente, entendeu? Mas hoje, 2023, eu ainda acho que residência é o melhor caminho, entendeu? Agora, pode ser que essa resposta mude daqui 5, 10 anos, não sei.
Eu acho que a gente mexe com coisas objetivas, coisas manuais. Não tô querendo tirar o louro do amigo Dermato do Leandro, mas eu acho que, no nosso caso, o buraco é mais embaixo. Então, eu acredito que esse treinamento, por vezes militarizado, por vezes hierárquico demais, que a gente também reclama, mas essa intensidade tão grande, ela realmente agrega para a gente conseguir ter essa vida que a gente tem, que é uma vida muito doida, né? Então, não sei se é um fellow, numa. Eu acho que nem tem de ortopedia, talvez tenha esses fellows de R4 que são meio R4, né? Eu não sei se existe plano disso, né? Eu também desconheço. Mas eu acho que a gente talvez tenha que criar uma valorização e fazer uma educação do paciente para que ele mesmo se pergunte. Eu acho que assim, esses selinhos que a gente foi acumulando, eles, eles são caros, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de esforço, de realização. E, e eu acho que assim, um estágio ou residência no final dá na mesma, estando numa boa estrutura, vai ter uma diferença da posição, você recebe bolsa ou não, mas o conhecimento é bom, mas realmente eu acho que tem alguns cursos que são cursos que não são equiparáveis à residência, isso é um fato.